amém. Uma outra coisa que eu havia esquecido, na quarta-feira agora, no nosso culto Fé para Vencer, não precisa colocar. No culto Fé para Vencer, nós temos ungido a igreja com óleo, trazido a unção com óleo, mas estará conosco nessa quarta-feira uma pessoa tão especial para nós, os mais antigos aqui da igreja, principalmente o meu pai, o André Roberto. André Roberto, ele foi membro de nossa igreja há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Foi ovelha do meu pai, sempre foi um ótimo músico e ele é pastor, grande amigo. A gente sempre sentiu muita saudade dele. Hoje ele está em Goiânia, servindo ao Senhor lá como pastor, mas também está sempre vindo ao Rio de Janeiro pelos afazeres de sua profissão, que ele é advogado. Então ele estará conosco, ministrando a palavra de Deus para nós nessa quarta-feira. Eu convido você para estar conosco, para estar ouvindo a voz de Deus mais uma vez, de uma forma diferente do teu pastor, porque eu gosto disso. O que eu gosto no Evangelho de Jesus é isso. Se o pastor Célio vem aqui ministrar, graças a Deus, Célio ministra diferente de mim. Se o Ed vem aqui ministrar, graças a Deus, o Ed é diferente de mim. Mas tudo é direcionado por Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é para engrandecimento do nome do nosso Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a graça do Evangelho. Então eu te convido para você estar conosco nessa quarta-feira às 7h30 da noite, num momento todo especial e gostoso na presença de Deus. Amém. Quero ministrar uma palavra que tem por título: em Jesus, nossos erros se tornam em... Diga isso mais uma vez comigo, agora forte, por favor. Nossos erros se tornam... Não. Deixa o slide. Ok? Deixa o slide. Ok. Maximiza, por favor. Vamos lá. Agora, João capítulo 4, versículo do 6 ao 9. Depois do texto, você pode congelar, tá? João capítulo 4, do 6 ao 9, é um texto muito conhecido por nós. É um texto que se baseia no encontro de Jesus com a mulher samaritana, que diz assim: havia ali a fonte de Jacó. Leiam comigo. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora, ou seja, meio-dia, ok? Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pode congelar agora. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Era muito necessário para Jesus passar por essa cidade chamada Samaria. Por quê? Jesus estava na Judéia, indo em direção a Galiléia. E o percurso entre Judéia a Galiléia é mais ou menos 100 quilômetros de distância. Se você puder calcular o que é 100 quilômetros, é algo terrivelmente distante. E Jesus não foi de BRT, ele foi a pé. Esse era o ministério de Jesus. E chegando a Samaria, eles resolveram parar debaixo de uma árvore. E Jesus disse para os meninos, os discípulos: meninos, vamos até lá embaixo comprar comida, que eu estou com muita fome. Se puder passar no McDonald's, bem, se não, vá num mercadinho mesmo. Vá lá comprar alimento para a gente. Nesse instante, Jesus se assenta
juntamente perto de um poço, chamado Poço de Jacó. É o famoso Poço de Jacó, que muita gente conhece. E de repente chega uma mulher que veio, como de costume, todos os dias ela veio buscar água. Pegou o seu cântaro, a sua vasilha, começou a encher, e de repente Jesus puxa papo com ela. Claro que ela estranhou um homem puxando papo com ela. Na verdade, o estilo de vida dela a fazia desconfiar de qualquer homem, por causa da vida dela. Alguns homens se aproveitaram dela, a usaram. Claro que ela gostou, porque isso já era hábito dela. Mas ela achou que Jesus era mais um. E nesse exato momento da história, nesse simples diálogo com Jesus, a gente percebe alguns pensamentos dela, alguns pensamentos errôneos, equivocados, ignorantes a respeito de quem era Jesus. E é justamente desses pensamentos que a gente vai conversar nessa noite. Só que o melhor de tudo é que nessa trajetória da chegada de Jesus ao Poço de Jacó e a chegada dela também ao Poço de Jacó, para ambos pegar água para beber, acontecia algo extraordinário. Enquanto que ela foi buscar água para saciar a sua sede, na verdade, ela encontrou a água da vida. Ela encontrou Jesus. E esse encontro transforma e muda a vida de qualquer um. Amém e amém. Eis-me aqui outra vez, neste sol descaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer:
dizer. Se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria razão pra viver. Daria razão pra viver. Daria razão pra viver. Glória a Deus. Obrigado, Maria. Glória a Jesus. Você percebeu que a música que a Marilena cantou é justamente a história da mulher samaritana. E de acordo com os pensamentos errôneos, errados, com os erros que ela tinha a respeito da vida e também a respeito de Jesus, eu posso citar alguns. Primeiro, ela pensava que Jesus não falaria com ela. Errou. Você pode dizer isso comigo? Vamos? Errou. No versículo 9 de João capítulo 4 diz assim: como sendo tu judeu, falas comigo que sou uma mulher samaritana. Por que isso? Porque os samaritanos e os judeus não se davam por nada. Por conta de quê? Os judeus sempre se acharam melhores do que qualquer povo. Ou seja, o orgulho separava os judeus de todos os outros habitantes, de todos os outros povos. No entanto, ela se enganou, mesmo sendo Jesus judeu, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama a todos. Quando Jesus pediu a ela: mulher, estou com muita sede, me dá água, eu preciso beber. Ela que meio desconsiderou esse pedido de Jesus e simplesmente ficou meio distraída, porque ficou muito impressionada pelo fato de Jesus ter falado com ela. E mais, era completamente proibido qualquer homem falar com uma mulher na rua, ainda mais sendo ele um sacerdote ou um mestre. E Jesus, e essa mulher, na verdade, ficou encantada por Jesus ter dado atenção a ela, por Jesus não ter feito acepção da pessoa dela. Mas Jesus estava ali para quebrar regras e preconceitos. Aleluia. E mais, Jesus veio para quebrar regras e preconceitos. Glória a Deus por isso. Porque na verdade Jesus, ele quer transformar vidas, não importando quanto esteja e quem seja. Eu sei que hoje, gente, não é diferente. Os ateus, por exemplo, eles não acreditam que Deus possa falar com o homem. Por quê? Se Deus não existe, por que Deus falaria com o homem se ele não existe? Já os deístas, eles dizem o seguinte: olha, o Todo-Poderoso, Deus, criou todo o universo, criou a humanidade. Porém, no fim de toda essa criação, ele se retirou e não fala mais com os homens. Essa é a ideia dos deístas. Porém, Deus fala. Deus fala com a sua criatura. Deus fala com os seus semelhantes, como diz Gênesis. Não importando a sua posição social, não importando a sua condição financeira, a sua educação. Se alguém se chega a Deus, a Jesus, com sede, ele sacia a sede.
Ele dá o que beber. Ele supre a necessidade. Digo mais: ninguém está tão distante de Deus que Ele não possa lhe falar. Na quarta-feira eu mencionei sobre isso, e o que eu creio, eu acredito, porque a Bíblia me dá base para acreditar assim. Deus de alguma forma fala com todos os homens. É, pastor? É. Esteja ele em Deus ou não. Por quê? O próprio Davi, ele disse assim, que a natureza, que a criação de Deus fala para todos os homens. E de alguma forma, isso eu mencionei hoje pela manhã, de alguma forma, todos nós, sem exceção, todo ser humano, ele sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Sabe? Todo ser humano sabe que está indo para o lado errado. Sabe, pastor? Sabe. Porque Jesus fala através da Bíblia, Jesus fala através dos pregadores, dos ministros, dos líderes. Jesus fala através da consciência. E Ele também fala através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que todos, eu disse quantos? Todos podem ter acesso a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Um outro pensamento errado dessa mulher, da mulher samaritana, ela julgou que o poço de Jacó era a única fonte de água boa. Errou. Diga isso comigo. Ela julgou que o poço de Jacó, ela errou. No versículo 11 e 12, diz assim: indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens que pegar água, e o poço é fundo. Tu não tens o que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Ou seja, na consciência dela, primeiro, Jesus poderia oferecer qualquer tipo de água, mas para ela, para os seus costumes, o poço de Jacó não tinha igual. Até porque diz a história de que a água do poço de Jacó tinha alguns benefícios, algumas essências, algumas vitaminas, alguns minerais, que era bom para a saúde. Eles diziam isso. Claro que eu não acredito. E por outro lado, nota-se que ela valorizava mais Jacó do que o próprio Jesus. E hoje em dia, não somente os samaritanos, mas os judeus, eles valorizam muito o poço de Jacó. Por isso que todos os anos, milhares de turistas passam pelo poço de Jacó, vão até lá para conhecer o poço de Jacó. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam da mesma forma. Elas querem um amuleto para transformar a sua vida. E a gente não precisa de alimento, a gente precisa de alguém. E esse alguém é Jesus, que nos trata, como diz a música, nos trata como gente, nos trata como seres humanos, que podemos falhar no caminhar da nossa vida, podemos parar no trajeto da nossa vida, e esse Jesus, que nos trata como gente, como ser humano, Ele sabe de tudo isso. Ele conhece sobre todas as coisas da nossa vida.
Gente que busca satisfação nos prazeres, em viagens, em festas. Não que isso seja errado, mas o prazer de muitos está nisso. Outros buscam prazer nas riquezas, nos bens materiais, na segurança econômica, na fama, no prestígio. E eu digo mais para você, até mesmo nós evangélicos, prefiro colocar-me, às vezes nos encontramos da mesma forma, queremos prestígio, popularidade, aplauso. Mas toda fonte que não venha de Jesus, ela seca, ela quebra. Ela não é para toda a vida. Por quê, pastor? O homem é falho. A única fonte tem que ser Jesus. É preciso ser Jesus. Por quê, pastor? Porque só Jesus sacia a fome espiritual. Qualquer pessoa pode saciar a sua sede emocional, sentimental, mas isso é passageiro. E só lhe vai trazer dores e angústias e arrependimentos. Enquanto que se a gente for buscar a fonte em Jesus, saciar-se tudo em Jesus, o que a gente vai encontrar na verdade é uma vida abundante. Viver uma vida melhor. Você pode dizer amém comigo? Tem gente que se derrete por pastores, tem gente que se derrete por igrejas, tem gente que se derrete por cantores, mas eu te digo, todos eles, sem exceção, são fontes que se acabam, são fontes secas. O aplauso, na verdade, a admiração total, o amor total, tem que ser para Jesus. Por quê, pastor? Se eu tenho alguma coisa, se eu, na verdade, abençoo vidas, se pessoas são ministradas muito bem através da minha vida, que mérito eu tenho? Não tenho mérito nenhum, isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. Infelizmente, no nosso meio evangélico, alguns tratam alguns homens de Deus como sendo maiores que Jesus, como se eles fossem o autor da salvação, e não são, e nunca serão. São humanos, falhos como qualquer um. Atos, capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os mortais, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Não há outro que supra as suas necessidades. Não há. Um terceiro equívoco da mulher samaritana foi: ela pensava que Jesus não sabia de sua vida particular. Errou. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Ela pensava. Errou. Estou me baseando no versículo 16 ao 18, que diz assim: pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente. Dessa vez ela falou a verdade, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste. A mulher era quente, hein? E esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Quando Jesus começou a perceber que ela não estava entendendo o que ele queria transmitir, ele decidiu entrar na vida íntima dela. Filha, chama o maridão lá. Senhor, não tenho marido. Porque nesse momento Jesus queria despertá-la para algo espiritual, sair do material e despertá-la para algo essencial para a vida, as coisas espirituais.
Jesus, na verdade, nesse momento queria que ela sentisse falta da água da vida. Ou seja, Jesus, na verdade, queria que ela se sentisse pecadora. E nós precisamos nos sentir pecadores todos os dias. Por quê, pastor? Eu não tenho que me sentir santo? Não. Você tem que buscar a santidade. Você tem que buscar. Você será santo quando você estiver diante de Deus, mas é um processo de santidade. Por quê? Eu tenho que me conscientizar que eu sou um pecador. Porque só quem reconhece diariamente que é um pecador vai em busca de um Salvador. Depende de um Salvador. E eu sou completamente dependente de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Você precisa de um Salvador, porque você é pecador. E Jesus queria conscientizar ela: olha, mulher, tu é pecadora. Eu sei da tua vida. Então ele começou a revelar toda a vida, em poucas palavras. Ela disse: olha, eu não tenho marido. Já paquerei alguns. Pastor, Jesus, eu sou aquela mulher que subo pelas paredes, sabe? Já tive 5. Aí Jesus falou: de fato, você quer suprir esse rombo na alma, essa falta na alma, com o homem, sendo mais aberto com o sexo. E isso, filha, não supre. E ela não sabia que Jesus já sabia de tudo. E em contextos, entre textos, a gente percebe que Jesus foi um homem tão amoroso em falar do pecado dela, que você percebe, ela não ficou com raiva. Ela não quis que Jesus fosse embora, porque a maneira que Jesus chama a nossa atenção é tão amorosa, que isso faz com que a gente se converta dos nossos pecados. Que Jesus, como Isaías disse, ele não despedaça cana rachada, ele trata. Ele quer trazer para ele: vem que eu te conserto. Essa é a forma de Jesus tratar pecado na nossa vida. De maneira nenhuma você viu Jesus tacando pedra nela, acusando-a. Eu quero te dizer, ele sabe de tudo que se passa na tua vida. Talvez você esconda coisas do teu marido, da tua esposa, do teu patrão, dos teus amigos, do teu pastor. Mas graças a Deus que de Jesus a gente não consegue esconder nada. Ele tem tudo claro diante de seus olhos. Ele faz um raio-x na nossa vida. E porque ele olha em mim, para mim, como raio-x. Porque quando ele olha para mim, não é com um olhar de acusação, mas é um olhar de compaixão, querendo simplesmente me fazer de novo, restaurar a minha vida. E esses dias no gabinete eu disse para uma pessoa, eu disse assim: olha, quando o diabo fala sobre teus pecados, na verdade ele está apontando. Mas quando o Espírito Santo fala dos teus pecados, ele está te convencendo. Que são formas completamente diferentes uma da outra. E por que Jesus faz esse raio-x na gente? Sabe por quê? Porque ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Eu vou te dizer, ele quer te ajudar. Talvez se abrir um leque aí na sua mente de coisas que você achava que Jesus não sabia, mas ele sabe.
E esse Jesus que está falando com você nessa noite, comigo nessa noite, na verdade Ele está falando porque Ele quer te ajudar, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer de novo, Ele quer que você tenha vida abundante, vida espiritual, que você vai em bem em todas as áreas da sua vida. Por isso que Ele fala com a gente, porque o interesse de Jesus é gente, é gente, é gente. Ele quer gente para Ele, ser humano para Ele. Ele quer transformar todas as criaturas desse mundo. Por isso eu quero te convidar, aceite a palavra de Deus na tua vida nessa noite. Se volte para Ele. Talvez você esteja buscando em fontes secas. E o pior, que na maioria das vezes, ou todas as vezes, a gente sabe que são fontes secas. E que quem só tem uma fonte inesgotável é Jesus. A gente muitas vezes sabe disso. E pastor, e por que a gente não consegue, filhão? Por causa da nossa tendência pecaminosa. Eu tenho, você tem, a gente não pode negar isso. A gente vê a fonte de Jesus ali, só que essa bendita carne, ela quer me levar para lá. E a gente precisa, na verdade, confessar isso, admitir que é assim. Não minta para si mesmo, porque a Jesus você não consegue. Então a melhor forma de se libertar da sua própria carne, das suas tendências, é admitir: eu tenho fraquezas, mas eu também tenho a fonte que sacia toda a minha sede. Está disponível a nós a todo momento. Quarto equívoco dela ela pensava que o mais importante era o lugar de adoração. Errou. Diga isso comigo, vamos. Era o lugar de adoração. No versículo 20, um diálogo tão tremendo, diz assim: ela dizendo, nossos pais, ou seja, os antepassados dela, adoravam sobre esse monte. Mas vocês, judeus, vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E de fato, os samaritanos diziam que era ali no monte, perto do poço do querido Jacó. Só que os judeus, eles diziam que o lugar de adoração plena e verdadeira era lá no templo, em Jerusalém, um templo construído por Salomão. Ai, Jesus. Você percebe que, lendo o texto, enquanto Jesus começou a falar da vida pecaminosa dela, ela logo pulou de assunto, ela foi para a religião. E Jesus acompanhou. Jesus acompanhou o raciocínio dela. Porque lá na frente Jesus ia pegar ela na esquina. Aí apresentou um conceito errôneo sobre adoração. Porque uns erravam de uma forma, não é aqui. Os outros falavam, não, é aqui. Na verdade, todos estavam errados. Não é ali nem aqui. E ainda hoje, alguns pensam que há lugares especiais para adorar a Deus. É ali, é aqui. Por isso que muitos desejam ir a Israel. Eu já fui a Israel. Fui a Israel para conhecer, eu queria aprender algumas coisas. E aprendi de fato muita coisa. Quero voltar a Israel, óbvio. Mas eu percebi que Israel não é o lugar da adoração. Adoração pode ser em qualquer lugar, conquanto que Deus esteja. Não é em Samaria, não é no templo. Muitas pessoas dão importância ao lugar e fazem, vocês sabem, longas peregrinações, vão para Roma, vão para Aparecida do Norte. E diante da indagação dela, qual foi a resposta? Está no versículo 21, diz assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Por quê?
Porque é em Jesus que estabelece uma adoração perfeita. O mais importante não é o lugar. O mais importante não é aonde. O mais importante é como. Quem eu adoro. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ou algumas vezes na sua vida você estava em casa sozinho. E eu te digo, Ele estava ali. Lembra daqueles momentos que você liga a rádio, você liga o teu celular em algum aplicativo, começa a adorar a Deus, e você sente a presença dEle? Sabe o que Ele está dizendo naquele momento? Filha, não é em Samaria, não é no monte, não é em Jerusalém, é aqui. Eu estou aqui, você pode me adorar em qualquer lugar, você pode me adorar em qualquer lugar. E Jesus estava revelando isso a ela, filha. Vamos acabar com esse engano. A maneira, o lugar como você adora não importa. Aí no versículo 23, Jesus vem com uma coisa tão fantástica. Ele diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Diga, já chegou. Já chegou. Diga mais uma vez. Já chegou. Mais uma vez. Já chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Por que adorar em espírito? Eu te explico. Porque a gente só tem acesso a Jesus através de quem? Através de quem? O Espírito Santo. E como adorar em verdade? Porque a gente só adora em verdade através da palavra da verdade, que nos indica o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, Cristo Jesus. Então não importa o lugar, importa quem você adora. E última coisa para a gente terminar. Ela pensava que o Messias ainda não havia chegado. Errou. Diga isso comigo. No versículo 25 diz assim: a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Para ela, o Messias era uma esperança futura, algo que ainda viria. Ela queria grandes mudanças para a vida dela, então ela tinha esperança de ainda ver, receber, conhecer o Messias. Ela ainda tinha esperança de que o Messias viesse trazendo soluções para a vida dela, saciasse a sede emocional e sentimental que ela tinha. Na verdade, ela não queria ter mais aquele tipo de sede que ela tinha por toda a sua vida. Mas ela não sabia que o Messias estava ali, na frente dela. Que Jesus, na verdade, propositadamente marcou aquele encontro. Por que eu digo isso? Se a gente for lá atrás do texto, assim que chegaram os discípulos de Jesus, o que Jesus falou? Falou para eles: vai no McDonald's, vai no mercado. Pretexto de Jesus. Porque Jesus sabia que ele teria um encontro especial naquele dia. Eu tenho certeza que a gente está tendo um encontro todo especial nessa noite com Jesus. Tenho certeza.
E Jesus, que naquele momento se tornou como profeta, saciou a sede daquela mulher. Estava ali o próprio Messias, Jesus o Salvador, aguardando. E uma resposta assim tão impressionante que eu me deparei nesse texto, que está justamente no versículo 26. Olha que coisa tremenda e profunda. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o próprio Messias que você espera. Eu sou o teu Salvador, eu sou o enviado de Deus, o seu ungido. Eu sou. Em nenhum dos evangelhos a gente vê Jesus falando algo revelador tão profundo. Com certeza, no decorrer do tempo, alguns discípulos já tinham chegado e perceberam essa palavra, e com toda certeza ficaram invejosos. Oh, ele nunca disse isso para a gente, e disse para ela. Jesus ama se encontrar com pecadores. Jesus sempre tem uma palavra toda especial, profunda, gostosa para pecadores. Por isso que Ele está falando assim com você nessa noite. Porque somos um deles, que precisa de um Salvador, de um restaurador, de um transformador. Somos um deles. Aí, no decorrer do texto, ela não resistiu mais, se escancarou. Não se escancarou para mais um homem, se escancarou para o Messias, se escancarou para Jesus. Diz o texto: aquela mulher saiu da presença de Jesus celebrando, dizendo: olha, Ele me falou tanta coisa da minha vida, Ele revelou a minha vida, Ele de fato é o Messias, o verdadeiro Messias. Ela recebeu Jesus, ela foi salva, porque Jesus veio para transformar e redimir todo o pecador. O que você pensa sobre Jesus? Talvez a moral de tudo isso, dessa mensagem, é para te perguntar: o que você pensa a respeito de Jesus? Ele é mais um. Ele compete tete a tete com os outros deuses da tua vida? Eu te afirmo que não. Ele é muito maior. Mais uma vez eu te pergunto: quem é Jesus para você? Quem é? Quem é? Talvez você esteja vivendo nos teus poços. Aliás, talvez você tenha trazido o teu poço aqui hoje. E sinto muito te dizer, Jesus sentou ao lado do teu poço e está falando contigo, está falando com a gente. E digo mais: amanhã Ele vai se sentar do lado do teu poço de novo, até te convencer de que você precisa de um Salvador, até te convencer de que você precisa dele, do Messias, que não veio, virá, que já veio. E é só experimentar. Sabe aquelas sedes sentimentais, emocionais, aquelas dores, angústias. Ele pode acabar com tudo isso. Porque muitas vezes você está esperando de que pessoas saciem a tua sede. Você está precisando, às vezes você está esperando algo de alguém. Um abraço, um beijo, um queijo, qualquer coisa. Você é dependente de pessoas. Corta isso hoje. Corta essa tua fonte. Ela seca, gente seca, o ser humano seca, o ser humano falha. Tira essa dependência hoje em nome de Jesus e vai para a fonte certa.
e vai para a fonte que não seca, que é mananciais para o resto da tua vida. Quebra isso hoje. Quebra isso hoje. Se você tem esse problema, eu te digo esse problema porque eu já tive esse problema. E Jesus me libertou desse problema. Não espere que pessoas te elogiem a todo momento, porque isso afaga o teu ego. E se não te elogiarem hoje, nem amanhã, aí você diz: eu vou morrer. Vai nada. Vai nada. A gente só morre quando a gente não tem Jesus. Te convido nessa noite a você reconhecer os teus poços, que chuta eles. Viva do lado de uma fonte que é da água da vida, traz vida, sacia, cura, liberta, te tira de dependência de seres humanos, tira você daquele se importar com o que os outros pensam a teu respeito. Eu já vivi isso. Isso é prisão. Nessa noite você está aqui porque Jesus está conversando com você e você sabe o que Ele está falando contigo. Você sabe o que Ele está falando contigo nessa noite. Para com essa dependência dos outros. Jesus está pedindo: dependa de mim. Dependa de mim. Dependa de Deus. E que o Senhor te abençoe muito por toda essa semana que ecoou essa palavra no teu íntimo, sabe? Quando você estiver naquele pocinho que você se acostumou, pode ter certeza, Jesus vai se assentar lá e vai falar com você. E não se esqueça, viva debaixo da graça. Que o Senhor te abençoe. Amém e amém. Amém. Você pode se colocar de pé?